Peço a proteção de Deus para que nos ajude a conduzir nossas sessões de hoje, na qual a primeira etapa teremos logo a eleição da futura mesa diretora deste Tribunal de Contas do Amazonas. Acoro legal. Registro as insígnias e ilustres presenças dos eminentes conselheiros decano Júlio Cabral, conselheiro Pinheiro, Érico Desterro, Arimoutinho Júnior, Yara Lins, Mário de Mello, dos eminentes auditores Mário José Moraes da Costa Filho e Alípio Reis Firmo Filho, e de Vossa Excelência, nobre Procurador-Geral, doutor Roberto Cristianã. E, ao te cumprimentar, Mirtio, hoje eu peço que uma expansão do cumprimento, não apenas a todos os servidores da casa, mas ao nobre procurador doutor Carlos Alberto, laureado autor e procurador nosso, que muito tem nos auxiliado na parte didático pedagógico dessa Casa de Prestação de Contas, e ainda relevantes são todas as presenças que se irmanam a do nosso Francisco Cruz, procurador-geral de sempre, que honra com a sua elegância a sua presença na nossa reunião. Senhores servidores, muito obrigado. Casa cheia. Está aberta a sessão. Vamos escolher os votos para presidente do biênio 2016-2017. Doutor Érico, queria ser honrado por Vossa Excelência e por Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, para me ajudar aqui na contagem dos 7 votos de Arimoutinho Júnior. Arimoutinho 1. Ainda dá tempo para jogar a loto, a Mega Sena. Ari 2. Ari 3. Ari Júnior. Arimoutinho Júnior 4. Arimoutinho Júnior 5. Arimoutinho Júnior 6. Já é. Aclamado presidente, eminente conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, presidente biênio 16-17. Vice-presidente, se todos os tribunais fossem assim, as tradições seriam sempre pacificadoras. Yara Lins. Yara Lins 2. Yara Lins 3. Yara Lins 4. Yara Lins 5. Yara Lins 6. Yara Lins empatou, ganha por ser mulher. Vice-presidente, biênio 2016-2017. Corregedor. Me lembrei do assento, Pinheiro. Júlio Xará Pinheiro. O senhor que identifica o voto. De novo eu? Júlio Pinheiro. 2. Júlio Pinheiro, 3. Júlio Pinheiro, 4. Júlio Pinheiro, 5. Júlio Pinheiro, 6. Júlio Pinheiro com assento no 7. Procurador, Corregedor-Geral, biênio 16-17. Ouvidor-Geral do Tribunal. Júlio Cabral, 1. Júlio Cabral, 2. Júlio Cabral, ouvidor, 3. Júlio Cabral, ouvidor, 4. Júlio Cabral, ouvidor, 5. Júlio Cabral, ouvidor, 6.
Júlio Cabral, ouvidor, 7. Antônio Júlio Bernardo Cabral, ouvidor geral do Tribunal, biênio 2016-2017. Agora o coordenador da Escola de Contas. Josué Filho, um voto. Josué Filho. Todos os colegas, ao decano Júlio Cabral, ao conselheiro corregedor Júlio Pinheiro, ao eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, ao presidente Josué Cláudio de Souza Filho, à eminente conselheira Iara, ao conselheiro Mário de Mello, que me confiaram os seus votos para no biênio de 2014 e 2015 e 16 e 17, que seja fazermos uma administração com muita lucidez, com muito equilíbrio, com muita serenidade. Gostaria de pedir o apoio de todos, do Ministério Público, através de seu procurador, doutor Cristianan, que está aqui, de todos os auditores, doutor Alípio, doutor Mário Filho, e a todos os funcionários. A nossa administração será uma administração compartilhada, com respeito a todos, com muita boa vontade e, acima de tudo, com respeito ao Estado do Amazonas. Queremos acertar, vivemos um momento de reflexão, a crise está batendo na porta de todos, e esse momento, mais do que nunca, é função do Tribunal de Contas fazer os recursos se multiplicarem, tanto na capital quanto no interior do Estado. Nós entendemos que, através dessa Corte de Contas, nós poderemos dar a todos os amazonenses uma resposta cada vez mais satisfatória, de acordo com a saúde, educação, segurança, exigindo uma boa aplicação do recurso público. Muito obrigado pela confiança de todos e, se Deus quiser, teremos 2 anos de muito trabalho, muito equilíbrio, muita serenidade e respeito a todos. Eu só gostaria de também agradecer aos colegas, aos queridos amigos aqui presentes, conselheiros, meu querido presidente Josué Filho, eterno presidente. Estou torcendo que ele fique mais tempo aqui conosco. E ao querido conselheiro também, Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Ari, Mário de Mello, que chegou ontem, mas já fazia parte do nosso coração aqui no tribunal. Agradecer a todos e também agradecer a Deus por tudo, pela paz que transcorre aqui, pela amizade, pela fraternidade de todos. Dizer que Deus é que sabe tudo e que nos abençoe sempre para que nós possamos fazer um trabalho, ajudar no que for possível, conselheiro Ari, que conte conosco, não só Vossa Excelência, mas todos os conselheiros e os servidores da casa. Agradeço a todos e peço também a contribuição de todos. Obrigada. Senhor presidente. Bom, deixa eu falar para acabar logo. Pois não, conselheiro. Presidente Ari, eu quero lhe dizer que Manaus já vem vibrando pela sua presidente desde ontem à noite. Tremendo. Então, eu quero te desejar, amigo Ari, que Deus fique sempre do teu lado, porque Vossa Excelência é uma pessoa inteligente e sabe. Olha o estado do nosso presidente. Você sabe que uma presidência, seja lá de onde for, ela é desgastante, ela é conflitante. Então, que Deus lhe dê a cabeça que você tem, melhore mais ainda, para que sempre equilibre as nossas conversas, as nossas decisões. E quanto à ajuda que eu puder dar a Vossa Excelência, no que eu puder, fique à minha disposição, assim como a doutora Iara também. Felicidades a ela, funcionária antiga do nosso tribunal, tem experiência, creio que
não temos nenhuma dúvida da condução tanto do doutor Ari quanto da doutora Iara, não é? Com a corregedoria do meu xará. Então, eu desejo ao tribunal, e mais paz a nós todos, vamos ver se a gente conversa. Conversar é muito melhor do que brigar, discutir, não é? E nós estamos aqui até o final dos, hoje, 70, quem sabe 75, hoje à noite, creio que sim. Então, não temos nada que ficar tumultuando, pelo contrário, temos que conviver amigavelmente até o final da nossa missão aqui no tribunal. Então, desejo a todos os membros da diretoria um belo trabalho, que eu sei que isto irá acontecer. E, presidente, Vossa Excelência não vai nos abandonar, pode ficar certo. Hoje vai passar os 75 e vai abandonar de vez a difusora. Tem jeito, tem jeito. Não, abandonar que eu digo vai me ser, não é? Vossa Excelência. Bom, para me encurtar, parabéns a todos e sucesso. Senhor presidente, inicialmente agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao conselheiro Júlio Cabral, decano da Casa, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Ari Moutinho, conselheiro Iara, conselheiro Mário de Mello, a todos os substitutos, Mário e Alípio Reis Filho, Mário Filho. Agradecer a todos os servidores pelo empenho que vem dedicando ao Tribunal de Contas. Dizer que Vossa Excelência não encerra a administração. A administração do tribunal, ela é contínua, eu tenho dito isso, e eu não tenho dúvidas que o conselheiro Ari, pela sensibilidade que tem, pela visão que tem, pela juventude que tem, pela vontade que tem em fazer com que esse tribunal possa ser cada dia melhor. Está aí o exemplo, a Escola de Contas Públicas sendo erguida, e tudo aquilo que foi construído ao longo dos últimos anos, eu não tenho dúvida que o conselheiro Ari dará o seu upgrade, o seu sangue para melhorar a cada dia que passa tudo aquilo que vem acontecendo a nível de conquista nesse tribunal. Esse tribunal que, nos últimos tempos, tem feito realizações das mais diversificadas. Esse tribunal que precisamos entender todos os seus servidores, todos os seus procuradores, todos os seus membros aqui nesse Tribunal Pleno têm se dedicado para que nós possamos sempre atingir mais e mais objetivos. Eu quero, conselheiro Ari, ao desejar boa sorte, dizer que a presidência do Josué, do conselheiro Josué, ela, na verdade, é a continuidade que foi a presidência do conselheiro Érico, quando eu passei por lá, pelo conselheiro Miquiles, pelo conselheiro Júlio Cabral, enfim, todos aqueles que antecederam, e hoje nós estamos aqui nessa reunião que, conselheiro Júlio, não tem nenhuma animosidade, absolutamente não tem nenhuma animosidade. Eu acho que nós somos maduros o suficiente para que nós possamos estabelecer limites daquilo que eventualmente possa, no futuro e doravante, obviamente, em termos de discussão para a melhoria dessa instituição, porque todos nós, não tenho dúvidas, buscamos o melhor. Pelo menos eu parto do princípio de que o tribunal, que avançou bastante, não poderá retroceder jamais, jamais retrocederá. E eu quero parabenizar Vossa Excelência, conselheiro Ari, eu pessoalmente pela longínqua amizade que desfrutamos, eu pessoalmente por ter convivido em outras labutas, brigas, em outras batalhas,
E nós, por termos essa visão futurista, uma visão de um tribunal que se encontrou para melhoria, se encontrou para um tribunal mais eficaz, mais eficiente, certamente haverá de continuar e certamente haverá de ser reconhecido como vencendo por todos, agora e doravante, obviamente, a Lures e no futuro, para ser redundante. Presidente, Parabéns. é rápido. E para, nesse momento, parabenizar a nova direção do tribunal, à frente, à cabeça, o nosso mais jovem conselheiro, Ari Moutinho Júnior. Que isto seja mais jovem, idade, não no tribunal, que isso seja um símbolo, seja uma referência da administração que se iniciará agora, no final do mês de dezembro. A juventude traz consigo muitas coisas interessantes e boas, assim como também certa maturidade, mas como diz o conselheiro Josué Filho, apesar da sua juventude, Vossa Excelência é o mais velho dentre nós em alguns aspectos. Eu desejo a Vossa Excelência, presidente, que era o desejo de Salomão, desejo a Vossa Excelência sabedoria. É famosa aquela situação em que, podendo ele ter pedido tudo a Deus, ele pediu sabedoria. E é, de fato, o que eu desejo a Vossa Excelência para conduzir o tribunal nestes 2 anos, para enfrentar os desafios que é a condução de um órgão colegiado, onde Vossa Excelência necessariamente tem que conviver com a divergência, tem que conviver com a opinião adversa em muitos aspectos, mas que certamente, como sempre aconteceu neste tribunal, o colegiado haverá de respeitar o jeito próprio da presidência, as ideias, a linha de raciocínio, as metas. Isso aconteceu comigo, eu não posso me queixar do tribunal. Aconteceu, creio que com todos nós, com Josué Filho, e eu quero desejar, então, a Vossa Excelência muita sabedoria, porque Vossa Excelência o resto possui, graças a Deus. A todos os que estão com Vossa Excelência nessa empreitada, as minhas parabenizações e os meus desejos de sucesso, e que continuem trabalhando para que esse tribunal melhore. Nós precisamos, já somos um tribunal, na minha opinião, um tribunal que merece o respeito da sociedade, mas que ainda precisa avançar em muitos aspectos, ainda precisa melhorar em muitos aspectos, e, é claro, essa é uma tarefa de todos nós, mas que poderá acontecer muita coisa diferente nesses 2 anos, dada a sua experiência na iniciativa privada, a sua experiência como tendo uma visão de mundo um pouco diferente dessa visão da administração pública, e eu creio nisso, eu confio nisso, e eu torço por isso. Meus desejos sinceros de muito sucesso nestes 2 anos que se avizinham. Eminente conselheiro Mário de Mello, alegria ouvi-lo. Eu quero parabenizar a nova diretoria dessa casa, especificamente o presidente Ari Moutinho, que é um conciliador. Eu acho que ele vem dar a essa casa, assim como o presidente Josué deu, harmonia, equilíbrio. E a única coisa que eu desejo a Vossa Excelência, prezado amigo e querido conselheiro Ari Moutinho, é que Vossa Excelência haja como citou Khalil Gibran Khalil. Que Vossa Excelência, à frente, como gestor dessa casa, não acredite em circunstâncias. Se essas circunstâncias não acontecerem, que Vossa Excelência trate de providenciá-las. É o meu desejo, meu carinho de muito sucesso à frente dessa gestão. Senhor presidente. Pois não.
eminente auditor Também gostaria Mário. de parabenizar a todos os eleitos, desejar a todos muita sabedoria, serenidade, saúde, vários S's, né? Saúde, sorte, e para que possam conduzir os destinos desta casa nos próximos 2 anos. Parabéns a todos. Eminente conselho, auditor Adílio. Obrigado, Excelência. Meu bom dia a todos. Eu também, irmão, me associo às parabenizações do novo corpo diretivo desta casa. Peço de antemão que Deus ilumine a todos, que deem sabedoria para bem conduzir essa casa, porque de nossos atos resultam e impactam diretamente as ações, a vida, a conduta do particular, do cidadão comum ou do cidadão que ostenta algum poder econômico, ou o cidadão que é um simples trabalhador, ou é um profissional liberal, enfim. Então, conselheiro Ari, eu já tive a oportunidade de abraçá-lo e de público aqui desejar a sua gestão, a sua administração, assim como ladeado a doutora Yara, uma excelente administração. Né? E me coloco à disposição, assim como aqueles que me assessoram, de Vossa Excelência para o que nós pudermos colaborar. Grande abraço. Eminente procurador Dr. Roberto Cristiano. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Também gostaria de me juntar às manifestações, parabenizando toda a cúpula diretiva, a hora eleita, para o biênio vindouro desta Corte, na direção desta Corte, e desejando que todos possam ter sucesso na sua missão, e em especial ao presidente eleito, conselheiro Ari Moutinho, para que possa ter, certamente terá toda a tranquilidade e sabedoria, e para que tenha sucesso nessa empreitada durante esses 2 anos que virão. E, desde já, empenhar o nosso apoio do Ministério Público de Contas, todos os seus membros, a essa nova administração, a sua administração, podendo contar conosco naquilo que for necessário para o melhor desempenho da função desta Corte. E, com certeza, o Tribunal, temos que reconhecer, nos últimos anos, especialmente, talvez nos 10 últimos anos, tem evoluído bastante. Cada administração tem inovado, tem dado um passo a mais, ou alguns passos a mais, no sentido de tornar a missão deste tribunal mais eficaz no controle das contas públicas, dos gastos públicos, e no combate também à corrupção, que é uma necessidade premente da nossa sociedade, como estamos vivenciando nesses dias. Então, presidente eleito e todos os demais, vice-presidente, corregedor, ouvidor e diretor da escola, parabenizo pela eleição, desejando muito sucesso, muita paz, tranquilidade a todos para esse próximo biênio. Era isso, presidente. Eu, todo dia, aprendo novas lições, né? Uma delas, querido Érico, tu me ensinaste que o fundamento para você ser um bom presidente é que você tenha harmonia na sua vida, no seu lar, com sua esposa, com seus filhos ali, Moutinho. Eu piegamente peço a proteção de Deus para ti e para o teu lar. Quando eu vim para cá, eu tinha uma preocupação, porque eu tenho um sentimento de instituição, né? Isso está enraizado na minha vida desde o curso de administração em 1965, que eu não poderia deixar o tribunal menor, nem sair menor do que eu entrei. Eu sei que eu não vou sair maior do que eu entrei, mas todos, como disse o Cristiano, procuraram fazer com que a instituição fosse maior do que o cargo de presidente. O tribunal tem hoje uma estrutura de organização, de escola contas,
de auditoria ambiental, de jornal eletrônico, de julgamento eletrônico, de estatísticas bem posicionadas, de uma organização financeira administrativa a desafiar qualquer instituição estadual a se meiar, mesmo quando os duodécimos não são repassados a essa corte. Graças aos antecessores que sabiam que nem todos os ventos seriam a favor. E por isso estamos, graças a Deus, aportando. Lamentavelmente, os ventos não serão favoráveis nesse início de navegação, presidente Ari Moutinho. A economia deu uma guinada muito forte. Nós não sabemos quando voltaremos a navegar na plenitude de um país com mais de 200 milhões de habitantes, a oitava economia do mundo, 9 milhões de desempregados, arrecadação em queda. Mas o tribunal não contribuiu, não tirou uma moeda, não pediu uma moeda do Executivo. Pelo contrário, as tem lá retidas dos anos de 2013 e 2014, fora o que não nos foi passado agora. Graças a Deus, estamos aptos, com maior prudência, claro, a diminuir a velocidade da navegação, mas navegar é preciso e o tribunal vai navegar. Dos defeitos mais evidentes na minha personalidade é a de ser o falador. Eu procurei ser o mais discreto possível com o presidente. Se mais eu não conseguir, se mais eu não inimigo. Agora mesmo, muita gente... Foi um abre-alas para um novo presidente. 2 meses antes, eu comecei a sair de cena. Porque essa é a natural sucessão das coisas. E a instituição vai caminhar. E me perdoe, agora, pedir permissão do Pleno, parabenizando a tudo e a todos. Aguardem que os julgamentos ocorrerão. Tenham os expedientes. Peço aos meus colegas que façam devido reparo a algum processo administrativo que ainda não pude depurar, mas tirei todos os possíveis polêmicos para que, numa sentada melhor, pudéssemos examiná-los, mas creio que é tudo rotina de servidores, já que nos expedientes, ao ofício do presidente da Câmara de Manaus, a audiência da Comissão de Educação, que realizar-se amanhã, às 9 horas. Peço permissão, doutor Érico, para que a Escola de Contas mande um representante na Câmara Municipal. Como sugestão do presidente do Sindicato dos Fazendários, Rui Barbosa da Silva, convidando para o 2º Seminário do Servidor da Fazenda, também na sexta-feira, às 8h30 da manhã. Agradeceremos. Conselheiro Pinheiro, da Comissão do Meio Ambiente, através do deputado Luiz Castro, para audiência, comercialização irregular de crédito de carbono no Amazonas, sua área. Quando será? Às 8h30 do dia 30, segunda-feira. Vossa Excelência está viajando nesse dia em Brasília, em Ovário. Antecipadas congratulações. Já não podemos deixar de ser o 2º lugar, né? Com possibilidade de ser o 1º. Do presidente do Tribunal Eleitoral, da presidente, desembargadora Socorro Guedes de Moura. Solenidade de inauguração do prédio da sede. O Tribunal cedeu engenheiros. E a sessão solene de outorga da medalha do mérito eleitoral, segunda-feira, às 18 horas. Conselheira Iara, 18 horas, segunda-feira, de mulher para mulher. Antes de encerrar a sessão. Estou falando do Socorro Guedes aqui. Diga.
Vossa Excelência disse que não vai sair maior. Vossa Excelência não pode dizer. Nós dizemos por Vossa Excelência. Vossa Excelência vai sair maior pelo tribunal. O tribunal acha você maior. Querido, como presidente sério, que fez muito pelo tribunal, pagou as datas base, os servidores têm muito que agradecer, vão enfrentar a crise com mais tranquilidade devido ao pagamento das datas bases. Vossa Excelência é amado por todos. Não adianta abrir ala, nós sentimos a sua falta, né, conselheiro Ari? E nós queremos que Vossa Excelência permaneça aqui, se Deus permitir. Mas, se não, vai permanecer sempre nos nossos corações. Muito obrigado, querida. Eu acho que é melhor eu ficar em silêncio, porque a melhor resposta seria uma lágrima de gratidão. Ofício do presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, Valdeci Pascoal. Lançamento do livro, doutor Érico, Auditoria Cultural, Intervenções em Bens Culturais afetados por proteção legal. Será dia 7, no Recife. Do Tribunal de Contas de Rondônia, sessão de posse da nova administração, também do Rio Grande do Sul. São uma série de tribunais. A nossa será dia 22, segunda-feira, no tradicional horário das 10 da manhã. Não é assim, Vossa Excelência? Presidente Ari, às 10 ou às 11? E não, eu tenho um palpite. Eu acho que 11 horas você não prejudica ninguém a primeira fase da jornada e já vai direto para o almoço ou fica para o almoço. Se fizer cedo, não, eu quebro a manhã toda. Mas a Corte decidirá. Ofício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, solicitando, e aqui eu peço aos escritores todos, inclusive a Vossa Excelência, doutor Carlos Alberto, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, sua contribuição no livro Lei de Responsabilidade Fiscal. Análise dos 15 anos da Lei Complementar 101 de 2000. Ser apresentado até o dia 15 de fevereiro, de dezembro, para integrar a coletânea. Peço, então, ao doutor Arípio, ao doutor Carlos Alberto, ao doutor Érico, ao doutor Júlio Pinheiro, aos escritores aqui. A outra parte é política, é sobre Bengala e apoio da Tricom, e ela está pedindo o apoio, a votação deve ser hoje, no Senado. No Congresso. Presidente, só para registrar que eu tive a informação que foi cancelada lá no Congresso hoje, vai na próxima semana. Eu tenho um palpite. Soube lá, vai ficar como está. Tenho lhe dito isso há long time. O sonho do parlamento é um dia ser conselheiro. Ofício do conselheiro presidente, comunicando a interrupção de suas férias e etc., retornando, da comissão de arquivamento, encaminhando cópia do relatório conclusivo da comissão designada pela portaria, sugerindo o arquivamento dos processos, doutor Érico, enquadrados no número 05 de 2012, alterada pela resolução 09 de 2015, sem baixa da responsabilidade. Senhor presidente. Destaca-se que foram previamente encaminhadas cópias dos relatórios conclusivos para os conselheiros, auditores e procurador-geral. Essa matéria, ela fica para a vista necessária e ulterior deliberação. Foi solicitado por mim na sessão passada uma reunião para que nós discutíssemos esse assunto. Numa primeira oportunidade que houver, nós precisamos discutir isso, conselheiros, auditores e procuradores, sobre essa resolução. O senhor ouviu, presidente, ali? Amanhã o senhor... Senhor presidente, sobre esse assunto, eu tenho aqui a listagem dos processos a serem arquivados e eu constato aqui que são 789 processos só na diretoria de obras públicas. E não só na diretoria? De obras públicas. E que não consta na listagem o nome do relator.
facilitaria muito a análise se constasse. Eu sugiro que seja inserido. Eu encampo a sugestão de Vossa Excelência e peço ao de pleno que seja providenciado em agrupamentos por relatores. 789 só no setor de engenharia. Há um grande número, Excelência, há um problema aí. Há um grande número desse processo que não possui relator. Exatamente. Né? Esse é um grande problema. Por isso eu gostaria, desde a semana passada, eu estou solicitando uma reunião para que na reunião de trabalho nós pudéssemos conversar. Eu recuo e fico com esse ponto de vista para que seja tratado em reunião. Entendido. Senhores conselheiros. Não, era sobre isso, mas como já está marcada a reunião, que nós já, no Ministério Público, já reunimos com os procuradores, já temos uma listagem daqueles que queremos que sejam ressalvados do arquivamento, por alguns motivos relevantes. Mas, na reunião a ser marcada, discutiremos então melhor esse assunto. Senhor presidente. Doutor Alípio, fale. Obrigado, Excelência. É só para comunicar aos presentes e à Corte que, por ocasião da realização do nosso congresso, agora em Recife, 27º Congresso do Tribunal de Contas, será lançado pela editora Fórum o livro intitulado Controle Externo dos Regimes Próprios de Previdência Social. Esse livro é prefaciado pelo ministro substituto Augusto Sherman e coordenado por dois colegas nossos, o Luiz Henrique Lima, que é do Mato Grosso, e o colega Alexandre Sarquis, conselheiro substituto do Estado de São Paulo. E nós, nessa obra, trazemos uma singela colaboração a respeito de um artigo intitulado Reformas e Pensões e seus reflexos no âmbito dos regimes próprios da Previdência Social. E já informo que esse artigo, por mim produzido, foi inspirado na nossa experiência no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, brevemente estará aí disponível pela editora Fórum a obra e recomendo a aquisição. Obrigado. Presidente, senhor presidente. Pois não, conselheiro Mário Só de dar Mello. conhecimento à Corte que eu indiferi um pedido de medida cautelar formulado pelo senhor Bibiano Simões Garcia Filho, vereador da Câmara Municipal de Manaus. Obrigado, senhor. Aliás, eu, inclusive, havia lido isso. Num destaque, não sei se... Bem, não vou dar o nome do blog ou do portal para não... Eles se antecipam, né? Senhor presidente, também gostaria de informar e, ao mesmo tempo, convidar a todos os conselheiros e servidores do tribunal para a solenidade na sexta-feira vindoura, às 9 horas, no plenário do Tribunal de Contas, no auditório do Tribunal de Contas, da formatura dos alunos do PROFAC. O PROFAC, como todos sabem, é um programa de formação de agentes sociais, de controle social. Serão 120 formandos, 120 pessoas da sociedade civil que participaram durante mais de um semestre de treinamento e que, ao fim deste treinamento e no momento da formatura, estão qualificados agora, melhor qualificados para colaborar com os órgãos de controle, aquilo que a Constituição Federal pede que seja incentivado e feito, que é o controle social, o controle feito diretamente pela sociedade, e será uma solenidade muito interessante e que eu aqui convido a todos que puderem para estarem presentes. Eu não só reitero, ratifico, repeço, como parabenizo a Escola de Contas e Vossa Excelência, o seu diretor, por essa... Na minha opinião, a maior evolução no sistema de controle externo é o controle social. Ninguém, num Estado como o nosso, pode deixar de ter um controle sem pensar dessa forma. Administrativa. Senhor presidente. Submeto a todos. Eu preciso fazer uma comunicação a respeito de uma medida cautelar. Pois não. Do processo número 5009-2015.
Tratos autos de representação com pedido de medida cautelar, interposta pela empresa Aldri Serviços Limitada contra o edital do pregão presencial 115/2015, da Comissão Municipal de Licitação, Subcomissão de Licitação na área de limpeza pública. Diante da análise preliminar dos fatos apresentados pela representante, considerando o receio de lesão ao erário e ao interesse público, bem como o risco de ineficácia da decisão meritória, concedo a medida cautelar pleiteada, no sentido de suspender os procedimentos originados do pregão presencial 115/2015, da Comissão Municipal de Limpeza Pública, ato contínuo. Determino a voceria e os demais que a oficie e adote, mas é apenas para comunicar ao plenário que foi concedida a medida cautelar. Doutor Mirtil, eminente conselheiro Era Lins, fez um comunicado da concessão da liminar, se não me falha a memória, no número 5009/2015, do processo. 5009/2015. Senhores conselheiros, eu pedi ajuda a vós todos para que os devidos reparos fossem feitos na nossa pauta administrativa. Alguma observação? Excelência, o meu único problema são as disposições. O resto está tudo perfeito. As disposições, como é de hábito, eu voto contra. Eu já entendi. São só renovação das já existentes, né? Todas elas sempre tiveram o voto contrário, não no que tange a disposição em si, mas com ônus para o tribunal é que o conselheiro não aceita. Presidente, se ninguém quiser me preceder, eu teria ainda um assunto para tratar. Não só aqui, aqui nessa pauta, querido. Na administrativa. É da administrativa? Mário, administrativa. Só um minutinho, eu volto depois a Vossa Excelência. Na administrativa, invertemos. Okay? Me perdoe, mas... Devolva a palavra aí. Está devolvida. Bom, presidente, eu tenho aqui duas solicitações de reabertura de competência. Eu tenho sérias dúvidas de competências reabertura de competência no sistema e-contas. Eu tenho dúvidas se eu defiro isso monocraticamente ou se eu submeto ao pleno para que o pleno defira ou não. Me diga só a razão que é para a prorrogação da justificativa técnica. Eu tenho aqui uma solicitação do município de Altazes, que solicita a reabertura com a finalidade de incluir informações sobre licitações realizadas pela administração municipal no período de janeiro a julho de 2015. E temos uma outra do Poder Legislativo do município de Alvarães, para a reabertura da competência de abril de 2015 para inserir notas de empenho extra-orçamentários. O credor é o INSS e ele coloca aqui, inclusive, os valores das notas de empenho. No meu entender, não tem problema o administrador está querendo se regularizar, porque mudou no sistema. Certamente, presidente. O meu raciocínio é esse. Agora, salvo o melhor juízo do plenário. Vossa Excelência. Monocrático, reabertura de competência. Então, fico à vontade para isso. Administrativo. Senhor presidente, será que Vossa Excelência poderia adiar o julgamento do primeiro processo, que eu não me inteirei adequadamente dele? Eu já vou retirá-lo de pauta. Obrigado. O anteprojeto. Retirado de pauta o 51/2014, demais processos da pauta aprovado. Conselheiro presidente, o dever lhe chama. Um pouco mais cedo. Muito obrigado de todo o coração. Bom dia, Deus nos proteja. Distribuição de feitos, Mirtil. Conselheiro Júlio Cabral, 7. Conselheiro Júlio Cabral, lote 7. Conselheiro Júlio Pinheiro, 1. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 1. Conselheiro Érico, 5. Conselheiro Érico, lote 5. Conselheiro Iara. Conselheira Iara Lins dos Santos, 8. Conselheiro Mário de Melo. Conselheiro Mário de Melo, 2. Auditor Mário, Auditor Mário,
Lote 3. Auditor Alípio. Lote 4. Julgamento adiado. Iremos à pauta, senhores, dos julgamentos adiados. Primeiro processo de nossa pauta é do conselheiro Júlio Bernardo Cabral, processo de número 5003, de 2013, recurso de revisão interposto pela senhora Melita Hidalgo Salles, registrando impedimento do conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva e Júlio Correia Assis Pinheiro. Com a palavra, o eminente relator. 2, 3, 4, tem. Excelência, como Vossa Excelência já falou, é um recurso de revisão e há um voto vista da conselheira Iara, o qual eu acatei. Então, retifico o meu voto e o voto permanece o de vista da conselheira Iara. Pacificado, dou como aprovado, de acordo com o voto vista da conselheira Iara. Processo de número 10.062/2013. Conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, representação para apurar possíveis ilegalidades na decretação da situação de emergência do município de Parintins, bem como dispensa de licitações decorrentes desta situação. O voto Mário de Mello, solicitando notificação para apresentação de defesa no prazo de 30 dias, ou recolhimento do valor referente ao alcance aplicado. Senhor presidente, eu vou acatar o voto do eminente conselheiro Mário de Mello. Pacificado, está aprovado o voto vista do conselheiro Mário de Mello. Terceiro processo de nossa pauta adiada, processo de número 4.621/2014, auditor Alípio Reis Firmo Filho, é o relator. Esse processo eu tinha pedido vista, Excelência. Peço vistas desse. Obrigado. Vossa Excelência pede vista agora. Eu já tinha pedido. Eu também ia pedir vista. Então está suspenso dessa pauta, é isto? Vamos ao julgamento, aos processos da pauta ordinária. O conselheiro Júlio Cabral, ele tem um embargo. Primeiro processo de nossa pauta, de número 4.859, ao embargo, versam os autos sobre recurso de reconsideração interposto pelo senhor Edmar Visoli, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. Então, com a palavra, o membro do Ministério Público. O procurador. Senhor procurador Roberto Cristianã. Obrigado, presidente. Sobre esse embargo, na verdade, é uma renovação de embargos, não é isso? Já houve a oposição dos embargos, foram rejeitados e o interessado entrou com essa renovação. Então, preliminarmente, e também de acordo com o conselheiro relator, eu proponho não conhecimento, porque não está previsto nem regimentalmente e nem na lei orgânica tal tipo de recurso, renovação de embargos. E, caso não se decida dessa forma, no mérito, também de acordo com o relator, não vejo a existência de nenhuma obscuridade ou omissão na decisão embargada. Portanto, se for ao mérito, pela rejeição dessa renovação de embargos também. Pacificado. Dou a pauta de Vossa Excelência toda como aprovado, registrando os destaques do conselheiro Júlio Pinheiro no processo de 2061, que é a CP, e no processo de número 10.153, também sobre a CP. A pauta de Vossa Excelência está toda aprovada de acordo com o voto condutor. Obrigado, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro, tem um embargo no processo de número 1937, representação interposta pela empresa Oliveira e Lemos Limitada, com pedido de medida cautelar, interposta contra o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Com a palavra, eminente procurador. Obrigado, presidente. Também, nesse caso aí, os embargos opostos foram analisados pelo eminente relator e eu também não verifico, no caso, nenhuma omissão na decisão, nenhuma obscuridade que possa dar ensejo ao conhecimento dos embargos, ao provimento dos embargos. Portanto, sou pelo não provimento. Com a palavra o relator.
Está pacificado. O voto pacificado e aprovado de acordo com o voto condutor. Na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, existe um destaque do conselheiro Érico Xavier de Sterri com relação à ACP. Essa corte já tem posicionamento formado, então é vencido com relação à ACP o conselheiro relator Júlio Pinheiro. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência estão todos aprovados por não possuírem nenhum destaque. Tem 2 de ACP também, 2 destaques. Passamos à pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, que possui 7 processos, dos quais 2 possuem destaque por parte do conselheiro Júlio Pinheiro, com relação ao ACP, que é contas atual e já conhecido o posicionamento dessa corte, estão todos aprovados com o destaque do conselheiro Érico de Esteves Silva. Agora o senhor não tem destaque. Eu transmito a presidência ao decano Júlio Cabral para que eu possa julgar os processos de minha pauta. É só proclamar, Excelência, não há destaque. Eu assumo a presidência, Excelência, e verifico que a sua pauta também não há nenhum destaque. Consequentemente, dou-os como aprovado e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência de Vossa Excelência e passo a pauta da conselheira Iara, que possui 8 processos, dos quais somente um com destaque de ACP. Então, considero a pauta de Vossa Excelência aprovada de acordo com o voto da eminente relatora. Passamos à pauta do eminente conselheiro Mário de Mello, que possui 4 processos em sua pauta, que não tiveram nenhum destaque. Então, a pauta de Vossa Excelência está toda aprovada de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Auditor Mário Filho tem 1 de ACP. Passamos à pauta do auditor Mário Filho, que possui 4 processos como conselheiro, que eu considero todos aprovados como conselheiro convocado, considero todos aprovados por não obter nenhum destaque, e na pauta de auditor possui 6 processos, dos quais somente um com destaque também de ACP. Considero aprovado de acordo com o posicionamento desta Corte. O conselheiro convocado Alípio não tem destaque. Na pauta do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, não há destaque, então está aprovado de acordo com o voto condutor. De auditor tem 2. Passamos à pauta do conselheiro De auditor Alípio. do auditor Alípio, onde há o destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, apensando aos atos de prestação de contas do exercício correspondente no processo 1663 de 2015. Com a palavra, o relator. Acompanhe, Excelência. Acompanhe. Não, paciência. Paciência. Acompanha. Qual é o processo, Excelência? Pedi. É o processo 3.008 de 2014. Foi pacificado. Foi o quê? Foi pacificado o destaque do conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Qual é o destaque? Para pensar. Vossa Excelência propõe a pensamento dos autos a prestação de contas do exercício correspondente. Processo de número 1663 de 2015. Só um minutinho. 1000? Não, Excelência, o processo 3875 de 2014. Vossa Excelência propõe que seja pensado ao processo 1663. É proposta de Vossa Excelência, que foi acatado pelo auditor Alípio. Obrigado. 10.974. Último processo de nossa pauta, que é do auditor Alípio, versam sobre a prestação de contas do senhor Chinaike Silva Medeiros, prefeito municipal de Iranduba, referente ao exercício de 2014. Existe um voto do conselheiro Júlio Pinheiro faz os destaques sobre o E-Contas, ACP, e existe aqui um apensamento aos autos, por parte do conselheiro. Há 2 destaques. E o conselheiro Érico vai fazer destaque em sessão. Com a palavra, o eminente relator Alípio Reis Firmo Filho. Só quero registrar que o processo 12079, que é o primeiro da minha pauta,
ele é anexo e trata da inspeção extraordinária feita no município nesse ano, no período de 28 de janeiro a 10 de fevereiro. Na verdade, tudo aquilo que foi levantado nesse processo, ele está sendo discutido e concluído no processo principal, que trata da prestação de contas de 2014, que é o processo 10974-2015. Só para registrar que, em 8 meses, após a data de entrada desse processo de prestação de contas de Iranduba a esta casa, nós estamos já levando a julgamento, Excelência, em 8 meses. Um tempo relativamente curto, né, para o rol de irregularidade que lá nós encontramos. Em relação ao destaque feito, eu não posso fazer nenhuma consideração, uma vez que não foi registrado no sistema o que será debatido. Né. Com a palavra, o conselheiro Érico Xavier de Terres Silva. Já faço. Eu queria, em sessão, olhar o processo 12.079/2014, mas, para adiantar, quero olhar ainda esse processo. Em relação ao processo 10.974/2015, que cuida da prestação de contas do município de Iranduba, referente ao exercício de 2014, eu tenho uma questão de ordem. Há um pedido de suspeição e impedimento do relator. E eu gostaria de saber se o tribunal irá apreciar esse pedido antes de nós apreciarmos a prestação de contas. Tendo em vista que, a mim parece, que o tribunal deva se manifestar sobre isso, ainda que seja para dizer que não há impedimento nenhum. Mas, sob pena de nulidade da decisão que o tribunal vai adotar, nós precisamos nos manifestar sobre isso. O tribunal, o próprio relator tem que dizer se considera suspeito ou não, e o tribunal deliberar. Sim. A aplicação do Código de Processo Civil aqui é subsidiária. O Código de Processo diz que é lícito a qualquer das partes arguir, por meio de exceção, a incompetência, o impedimento ou a suspeição, e a parte oferecerá a exceção de impedimento ou de suspeição, especificando o motivo da recusa. A petição dirigida ao juiz da causa, no nosso caso aqui é o relator, poderá ser instruída com documentos, etc. Despachando a petição, o juiz, nesse caso o conselheiro, se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, dentro de 10 dias, dará as suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal. Verificando que a exceção não tem fundamento legal, o tribunal determinará o seu arquivamento. No caso contrário, condenará o juiz nas cortes, isso é outra coisa que não se aplica aqui. Mas, enfim, entendo que o tribunal, antes de julgar estas contas, precisa apreciar a arguição de suspeição que foi feita. Senhor presidente. Com a palavra, o eminente relator. Eu gostaria de registrar e esclarecer a todos. Esse pedido de suspeição, ele foi protocolado no tribunal no dia 6 de fevereiro desse ano, durante a inspeção que lá estávamos realizando, pelo senhor prefeito Chinaik Bedeiros. E nessa mesma data, ele interpôs também uma mandado de segurança com pedido liminar junto ao Tribunal de Justiça, pedindo também o meu afastamento do processo. Bem, eu já me defendi nesse processo, já apresentei as contrarrazões no processo do tribunal, e ele se encontra tramitando, eu também estou aguardando, já não depende mais de mim, a conclusão do mérito. Em relação ao Tribunal de Justiça, o processo foi arquivado por falta de pressuposto e desenvolvimento regular do processo, na época. Inclusive, estive pessoalmente com o desembargador Wellington Lins, que muito gentilmente me atendeu e arquivou o processo. Resta esta corte, então, deliberar sobre. Em relação ao mérito da prestação de contas,
Aliás, em relação ao pedido do senhor prefeito de afastamento, na verdade o fundamento é outro. Todos sabem qual é o motivo. A sociedade amazonense sabe qual é o motivo. Então, o prefeito, desde janeiro de 2014, sabia que eu era relator das contas, uma vez que, conforme procedo para todos os gestores, que eu sou relator, eu encaminho, ao longo do exercício, diversos expedientes, me apresentando, cobrando, exigindo determinada conduta ou pedindo informações de cada gestor. Então, o senhor prefeito Xanaike Medeiros sabia desde janeiro de 2014 que eu estava à frente das contas e nada fez, não se incomodou. A partir do momento em que foi deflagrada a inspeção extraordinária, né, sabendo do que nós lá estávamos levantando, sabendo da repercussão futura de todo o conjunto probatório, decidiu então pedir o meu afastamento do processo. E nesse período eu quero registrar o Ministério Público do Estado, através do GAECO, da pessoa do Dr. Lauro, me solicitou informações durante a fase da inspeção. E eu passei prontamente as informações no sentido de colaborar com a investigação. De se registrar também que tanto o pedido feito pelo GAECO, no sentido de deflagrar a ação que ficou conhecida como Cauixi, tanto no pedido do Ministério Público quanto no despacho da desembargadora Carla Reis, ambos fazem referência explícita a todo o conjunto probatório produzido por este relator durante a fase de inspeção extraordinária no município de Iranduba. Então, essas são as minhas considerações. Creio, da minha parte, eu não posso fazer mais nada. É competência do tribunal deliberar sobre, e é o registro que tem a fazer, Excelência. Senhores conselheiros, eu gostaria de propor a suspensão de nossa sessão por 5 minutos para que nós tenhamos acesso ao processo de número 10.440, que é exatamente sobre a questão do impedimento do eminente relator, onde eu irei proferir meu voto a respeito. Nós votamos e depois passamos o julgamento. Excelência, pois não? Só uma questão. Veja bem, todas as questões relacionadas se há ou não impedimento, eu não estou entrando no mérito se há ou não impedimento. Sim. Se o impedimento, a alegação é devida ou indevida. Mas há um processo, Vossa Excelência revela, há um processo. Eu tomei conhecimento há pouco. Pois bem, não está na pauta. Vossa Excelência, me desculpe, mas o processo não está na pauta. Eu gostaria de propor que fosse extra pauta. Não está na pauta. Nós iremos interromper a sessão por 5 minutos e extra pauta votaremos a questão do impedimento. Acho a sua decisão correta. Obrigado. Precisamos julgar hoje, temos todos os elementos para julgar hoje, tanto da suspeição quanto do mérito da... Eu não tenho. Vossa Excelência pode ter, mas eu não. Bom, Excelência, eu acompanhei essa reunião, eu vi o processo todo que existe aí, só não houve decisão do tribunal. Agora, nós adiarmos uma coisa que já é, pelo menos na minha opinião, clara quanto ao mérito, essa arguição de suspeição que já existe há muito tempo, desde fevereiro... Que não veio ao plenário, existe desde fevereiro e não se trouxe ao plenário. Me perdoe, eu lhe peço perdão, mas quantas vezes não estava na pauta e veio ao plenário? Isso não importa. Eu acho que é uma questão de celeridade. Para que esse processo vai adiar mais uma vez? Nós temos todos os detalhes, todos para julgar. Então, até adianto pela negativa da suspeição e pela conta irregular. Agora, vamos, como disse o presidente... O presidente faz uma proposta... Fazer uma proposta de voto... Para trazer a proposta de voto, trazer a posição do voto para ser apreciado e o Tribunal Pleno decide. Está perfeito. Eu acho que pode ser feito. O conselheiro Júlio Pinheiro coloca de forma muito precisa quando é proposta de voto. Quem vai decidir são os 7 conselheiros que hoje estão presentes. Então, a sessão está suspensa por 5 minutos. Gostaria de aproveitar o reinício da sessão para saudar a prefeita Maria Madalena de Jesus Souza, município de Iranduba, que se faz presente, juntamente com diversos moradores daquele município da região metropolitana. Recomeçando a sessão, senhores, com a presença de todos os conselheiros, irei ler o relatório do processo 10.440 de 2015,
o recipiente Schinaik Silva Medeiros, o excepto Alíbio Reis Firmo Filho. Assunto: exceção de suspeição de impedimento interposto pelo senhor Schinaik Silva de Medeiros, prefeito municipal de Iranduba, em face do excelentíssimo senhor auditor desta Corte de Contas, senhor Alíbio Reis Firmo Filho. O relatório. Cuidam os autos da exceção de suspensão e impedimento interposto pelo senhor Schinaik Medeiros, prefeito municipal de Iranduba, em face do excelentíssimo senhor auditor desta Corte, Alípio Reis Firmo Filho, por entender que o excepto seria seu inimigo capital em virtude de diversas publicações que, parte estariam publicadas em seu blog e páginas nas redes sociais contra o recipiente. Em resposta, o douto auditor alegou que as acusações do recipiente não devem prosperar, porque em nada maculam sua conduta como julgador das contas da parte, tendo em vista que as publicações que supostamente ensejam interposições de exceção do suspeito e impedimentos na realização tratam-se de mero exercício de livre manifestação de pensamento, conclui rebatendo pontualmente cada uma das alegações da parte adversa. Gostaria de ouvir o Ministério Público antes de pronunciar o voto desta presidência. Senhor presidente, senhores conselheiros, Vossa Excelência mencionou aí a manifestação do auditor, cuja suspeição foi arguída, mas de forma muito breve. Eu gostaria, primeiramente, talvez seja do interesse também de outros conselheiros, de ouvir pessoalmente o que ele poderia acrescentar mais sobre essa arguição, se for possível. Claro. Com a palavra, o eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho. Excelência, na verdade, a defesa que fiz nos autos é bem robusta e vou tentar apenas fazer um pequeno resumo. Primeiro que as contas que estão sendo apreciadas, que estão sendo contestadas, são relativas ao exercício de 2014. E enquanto o prefeito está alegando, está vinculando ao exercício de 2013. Segundo aquilo que eu já falei aqui, na primeira oportunidade, que desde janeiro de 2014, o prefeito é sabedor de que sou relator do município e que apenas se insurgiu contra a minha relatoria por ocasião da inspeção extraordinária. De se ressaltar que o Código de Processo Civil, ele oferta, no máximo, até 15 dias, estabelece um prazo de 15 dias, para que, nos casos de suspeição, a parte no processual ofendida ou desejando afastar, ele tem 15 dias, a partir do fato, para apresentar a suspeição. Ora, senhores, o prefeito, conforme disse, ele tinha conhecimento da minha relatoria desde janeiro. Então, o meu questionamento, por que ele não fez isso já naquela época? Esperou um ano passar, esperou o momento em que nós identificássemos irregularidades gravíssimas no município, conforme a imprensa publicou, irregularidades que denotam uma verdadeira organização criminosa no município. Então, a partir desse momento, o relator não serve mais para o processo. Então, quem está com a razão? Primeiro, em nenhum momento o prefeito alegou, e outro fato também que eu quero registrar, é que o aspecto da suspeição processual, tem que haver um vínculo entre eu, o relator, e a parte ofendida. Isso o Código de Processo Civil determina muito bem. Em nenhum momento nos autos ele comprovou essa inimizade capital. Eu vou relembrar aqui o episódio do Tribunal de Contas da União, em que o ministro relator das Contas da Presidência da República, ministro Augusto Nardes, sofreu também um processo de suspeição protocolado pela AGU, em função de um depoimento que o ministro deu à imprensa nacional, em que deixou transparecer uma opinião, um entendimento a respeito do governo, que é objeto do processo que ele estava à frente, das contas da Presidência da República, 2014. E isso foi tomado como um elemento para afastamento do ministro.
E eu, inclusive, acompanhei o julgamento, creio que muita gente acompanhou também, foi transmitido pela Globo News. À unanimidade, todos os ministros do Tribunal de Contas da União rejeitaram a suspeição. Então, rejeitaram num contexto em que, explicitamente e a princípio, haveria uma suspeição. Afinal, foi uma rede nacional que veiculou essa informação. E o senhor prefeito Schneck quer o meu afastamento do processo em razão de eu lá ter encontrado irregularidades, fraudes em licitação, sonegação de desvio de recursos públicos de imposto de transmissão de bens imóveis, enfim, cheques depositados nas contas de alguns servidores, cheques da prefeitura, que teriam por destino locatários da administração, pessoas que alugam prédios, imóveis para a prefeitura, e que, na verdade, esse cheque retornavam para as contas do agente público municipal. Fizemos também inúmeras considerações com relação às licitações, todas conduzidas. Fizemos consulta ao banco de dados da Receita Federal e da Junta Comercial. Lá encontramos inúmeras irregularidades. Me vem à mente também que, analisando a folha de pagamento da Prefeitura, lá encontramos 16 me fugiu a memória. 16 vigias empresários. 16, senhores. 16 vigias empresários. Inclusive, alguns com participação vultosa em empresas. Existia um, por exemplo, que tinha uma participação de R$200 mil, como cota de uma empresa, a DCM, que havia recebido, no ano anterior, em torno de R$4,5 milhões da Prefeitura a título de fornecimento. Existiam vigias que tinham participação em mais de uma empresa, seja como titular ou seja como sócio. Então, isso tudo está configurado nos autos. Enfim, esses são os reais motivos por que o senhor prefeito Schneck Medeiros deseja me tirar do processo. Repito, por muito mais, em tese, muito mais, o Tribunal de Contas da União rejeitou a suspeição do ministro Nardes no processo da presidente Dilma, enquanto relator. São as minhas considerações. Passo agora ao voto. Ante o exposto no exercício da competência regimental para processamento do feito, voto sugerindo ao egrégio Tribunal Pleno que não conheça da presente exceção de suspensão e impedimento, tendo em vista que, após análise das argumentações do relator das contas, o excepto não reconheceu a exceção imposta contra ele na forma do artigo 127, caput da Lei 2.423, de 2006, que se aplica subsidiariamente ao procedimento deste TCE-AM, determinando, ao final, a retomada do processo principal das contas do recipiente. Em discussão. Senhor presidente. Sim, obrigado. Eu pedi que fosse primeiro ouvido o relator, mas eu não emiti um juízo, sobre a questão. E, nesse momento, após ouvir o relator e também depois de analisar aqui os argumentos expendidos pelo interessado, parte nesse processo, prefeito Schneck, eu entendo também que não há argumentos fortes o suficiente, provas cabais que demonstrem quaisquer daqueles itens, tanto constantes do regimento interno desta Casa, como do CPC, para configurar a suspeição do relator. Como disse o próprio conselheiro Alípio, detectou uma série de irregularidades. Dos argumentos levantados pelo interessado foi a questão do abuso de autoridade em relação às inspeções e tal, ligações, pedindo e-mails, solicitando informações. Tudo isso entendemos que faz parte da missão do relator. Se ele quer
se ele sabe ou já ouviu denúncias, recebeu denúncias dos cidadãos, de conselhos de sociais, no caso, ou por outros meios, sobre irregularidades, a função dele é apurar. Ele tem todos os vários meios de apurar, solicitação de informações, pedido de documentos, por todas as formas admissíveis. Outro ponto é a questão de possível relacionamento afetivo com uma pessoa, uma ex-servidora, que ela foi demitida do município no ano de 2013 ainda. Passados mais de um ano, né, depois que foi efetivada a relatoria em nome do relator, nada foi arguído, né? Só após o início das inspeções e as denúncias de irregularidades surgidas, até na imprensa, inclusive, é que foi, então, arguída essa suspeição do relator. Então, de uma forma geral, como já foi dito e explicado pelo relator, e como consta nos autos, eu também aqui não vejo motivos determinantes para que seja conhecida esse pedido de suspeição em relação ao relator dessas contas. E essa é a nossa manifestação. Em discussão. Em votação. Como vota o eminente decano Júlio Cabral? Presidente, eu lhe pediria para votar logo nos dois processos, por favor. Não, infelizmente não podemos, Precisamos Excelência. votar primeiro um, depois o outro. Isso é preliminar. Acompanho Vossa Excelência. Como vota o eminente conselheiro Tal Júlio qual Pinheiro? Vossa Excelência, não conheço e afasto por inteiro o pedido ora questionado. Como vota o eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves e Senhor Silva? presidente, isto veio porque eu provoquei. Se não tivesse havido a minha provocação, sequer este processo seria analisado hoje e, evidentemente, estaria completamente configurada a nulidade do processo que vem depois. Que fique bem claro. Nós aqui não estamos ainda discutindo o mérito das contas que lá estão. O que foi encontrado lá, pode ter sido encontrado tudo lá. Mas existe algo chamado, e que eu prezo muito, porque ninguém sabe o dia de amanhã, que é o devido processo legal. Todos têm direito à defesa e ao contraditório. Por pior que seja o que tenha feito, por pior que tenha sido mal feito, que a pessoa tenha realizado, tem direito ao devido processo legal. E o devido processo legal não é conceder prazo e engavetar a defesa sem olhar. Isso não é devido processo legal. Devido processo legal é conceder prazo, permitir que a pessoa se defenda, examinar o que ele disse. E pode ser tudo errado o que ele disse. Tudo o que ele disse pode não corresponder à verdade, mas precisa de exame. Então, eu prezo muito por isto. E a exceção de incompetência, de suspeição, de impedimento, é um dos aspectos da defesa. Por isto, a mim parece que era necessário que o tribunal se manifestasse sobre isso. E entendo ainda que a forma está errada, com devido respeito ao tribunal. E por isso, e pelo que li, entendo que a suspeição há de ser acatada, e o meu voto é nesse sentido, e que esse processo deveria ser redistribuído para um novo relator. Houve um trabalho dos técnicos do tribunal no município, que estão nos autos, e que podem ser perfeitamente aproveitados. Nada se perde. Nada absolutamente se perde. Apenas, creio, na minha opinião, que, do jeito que está, há, sim, um vício no julgamento, e isso pode vir a ser objeto de questionamento futuro. O que eu tenho visto é uma preocupação muito grande a dar satisfação à sociedade, à imprensa. E eu respeito muito a sociedade, e eu respeito muito a imprensa, mas eu não estou aqui para dar satisfação, a não ser da minha conduta como julgador. Só devo satisfação, sim, isso eu devo.
sobre a minha conduta, sobre as minhas convicções. Devo satisfação disso. Agora, não recebo pressão de quem quer que seja para julgar de um jeito, para julgar de outro. E a minha análise, neste caso, é que há um clamor de que nós precisamos, e eu temo que esses julgamentos, ostentação, isto acabe, como algumas operações da Polícia Federal que pegaram bandidos, acabaram anuladas no Supremo Tribunal Federal. Então, se houve uma satisfação imediata, prenderam, e depois as pessoas foram soltas, porque as provas foram todas anuladas no Supremo Tribunal Federal. Não penso que esse seja o papel. Aliás, eu acato a suspeição. Meu voto é nesse sentido, e no sentido de que o processo deva ser redistribuído. Excelência, eu queria arguir ao conselheiro Érico, que eu ouvi aqui do lado, que ele disse que, apesar de estar errado, o tribunal está errado, não é? Não é desse jeito. Então, eu queria saber qual é a falha que nós estamos cometendo, conselheiro. Por favor, me clareie, me deixe claro. Porque... Exceção de impedimento. Desculpe, essa exceção de impedimento não está sendo motivo de julgamento agora? Exato. A excelência pediu que eu explicasse. E isto é administrativo, correto? Foi um voto administrativo. Eu inverti a pauta, excelência. Eu inverti a pauta para a exceção de inspeção. Digo, é um voto... E pedi extra pauta. Sim, da presidência. Sim, da presidência, exato. Sendo julgado, excelência. Exato, pois é. Então, eu gostaria de saber o que a conduta do tribunal está errada, neste caso específico. Estava me preparando para lhe demonstrar. Pronto. Despachando a petição, o juiz, no caso, o relator, se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal. Como não houve reconhecimento, essa parte não se aplica. Em caso contrário, não reconhecendo, dentro de 10 dias dará as suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal. Verificado que a exceção não tem fundamento legal, o tribunal determinará o seu arquivamento. No caso contrário, condenará o juiz. Então, o processo não veio ao tribunal, não estava na pauta do tribunal. Aliás, eu até, em lealdade ao tribunal, há decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que exceções podem ser julgadas extra-pauta. Né? Há decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Mas acontece que nós estávamos aqui num julgamento, havia um processo de suspeição, e sequer o tribunal sabia disto. Discordo. Todo o tribunal sabia dessa suspensão. Bom, eu não. Eu sabia sim. Você participou da reunião, excelência? Qual reunião, excelência? Uma das reuniões em que eu não estive em nenhuma reunião sobre esse assunto. Eu devo estar enxergando mal, excelência. Exatamente. Pronto. Porque eu não participei de nenhuma reunião. Se os senhores me... Pois não, excelência. Pois não, pode falar. Eu ia propor que nós já estamos na fase de votação, que continuássemos a votação. Eu só fiz o voto, excelência. Eu proclamei meu voto. Não, excelência, eu nunca discuti o voto de um colega meu. Eu só queria claramente na minha cabeça saber onde que é que o tribunal está errando agora. Só isto. Na minha opinião, que não tenho como me comparar a Vossa Excelência, acho que o trâmite, apesar de ser impulsivo na hora, foi feito normal. Veio o voto do presidente e acho que estamos respaldados por alguma arguição da parte dele. Até o TJ já arquivou. Então, nesse aspecto específico, eu acho que, na minha opinião, não há problema de continuidade. Se Vossa Excelência me permite... De finalizar a votação. Iremos colher o voto da eminente conselheira Yara dos Santos, Lins dos Santos. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu até pensaria em votar juntamente com o conselheiro Érico, se o conselheiro Alípio estivesse na condição de conselheiro convocado. Mas o conselheiro Alípio está como auditor. O voto dele é uma
proposta de voto. Então, quem vai votar exatamente nesse processo são os conselheiros. Então, mais uma razão para que o meu voto seja de acordo com o conselheiro presidente. Como voto, eminente conselheiro Mário de Mello. De acordo com Vossa Excelência. Vencido o conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, esta presidência mantém o voto no placar de 6-1. Passamos agora ao processo de número 10.974, de 2015, afastada a suspeição, para tratarmos da prestação de contas do senhor Chinaik da Silva Medeiros, prefeito municipal de Iranduba, referente ao ano de 2014. Com a palavra, eminente relator, auditor Alípio, para proferir sua proposta de voto. Excelência, minha proposta de voto é no sentido... Deixa eu só abrir aqui. Perdão. É no sentido de... Ela é bem longa, mas eu vou ser breve. Que o Tribunal Pleno emita parecer prévio, recomendando a desaprovação das contas do prefeito Chinaik Silva de Medeiros, em função de diversas irregularidades, dentre elas a prática de grave infração a normas legais. Que também aplique multa, declare em alcance o seu prefeito por diversos valores. Vou resumir. 5 milhões de infração em razão de irregularidades referentes à subtração de recursos públicos, notadamente recursos da Previdência Social, que eram descontados dos servidores e não repassados ao órgão de previdência municipal, assim como a demais gestores. Declarar também solidariamente em alcance o senhor prefeito, juntamente com a controladora do município, senhora Gisele Lisboa da Silva Souza, em razão de, com base no nosso regimento, na nossa lei orgânica, determinar que, na hipótese de o controle interno, sabedor de irregularidades praticadas no âmbito da administração, não der cumprimento, não der conhecimento ao Tribunal de Contas, e provada a omissão por ocasião da visita ao município, a lei orgânica do tribunal determina a solidariedade em relação às penalidades. E demais determinações. Lembro que, eu estou resumindo apenas as propostas, todos os envolvidos nas operações deflagradas estão sendo objeto de julgamento nesse processo. Eu citei apenas o senhor prefeito, por ser o ordenador principal, mas nele se inclui também o presidente da comissão de licitação, o senhor Edu, também o secretário de Finanças do município, o senhor Davi Queiroz, o procurador adjunto do município, o senhor Allan Kardec Piero, e também alguns servidores lotados no setor tributário do município. Então, determinações à origem também, diversas determinações, que eu vou poupá-los ao município, são determinações de praxe desse tribunal. Esse é a minha proposta de voto, Excelência. Em discussão. Em votação. Como voto eminente decano, Júlio Cabral. Com a proposta, Excelência. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Em campo
na totalidade a proposta de voto, Excelência. Vossa Excelência tem um destaque com relação a contas. Vossa Excelência mantém o destaque? Mantenho, é praxe. Ok. Como voto, eminente conselheiro Érico Xavier de Sterro e Silva? Voto pela nulidade do processo. Como voto, eminente conselheira Yara Lins dos Santos? Com a proposta. Como voto, conselheiro Mário de Mello? Com a proposta. Então, por maioria, vencido o eminente conselheiro Érico Xavier de Sterro e Silva, que propõe a nulidade do processo, a proposta de voto é encampada por esta Corte de Contas e esse é o resultado, a irregularidade das contas do município de Iranduba, com diversas glosas e multas a diversos membros da administração e principalmente ao gestor prefeito Schneik. Está encerrada nossa sessão.